Minha esposa, ela tem uma habilidade muito interessante. Vamos supor que ela vá numa festa e ela não conheça ninguém. Tá lá várias pessoas. Ela chega, ela é muito observadora. Então ela já começa a perceber uma série de coisas. Quem é casal, quem não é. Quem é tretado com fulano, quem não é. Ela começa, quem é fofoqueiro, quem não é. Ela vai percebendo vários detalhes, sutilezas, que pra mim, aquilo ali eu nunca perceberia. E detalhe, muitas vezes sem a pessoa nem abrir a boca pra conversar com ela. E ela percebe todas essas coisas. A inteligência artificial faz algo bem parecido também. Só que, em vez de pessoas, ela faz isso com milhões de dados, com trilhões de tokens. E sabe o que é mais loucura nisso tudo? Ninguém está ensinando a ela. Ela vai descobrindo sozinho. Diferente de um vídeo que eu fiz sobre o aprendizado supervisionado, esse daqui é um pouquinho diferente. É uma outra faceta da IA. Vamos imaginar aqui juntos, né? Você está entrando numa festa e tem muitas pessoas nessa festa. Tem centenas de pessoas. Ninguém diz quem são essas pessoas. Mas você começa a observar. Ah, aquele grupinho ali, aquelas pessoas estão juntas, estão rindo. Aqueles dois ali estão vestido muito parecido. Será que aquele é irmão desse? Já esses aqui estão isolados e não falam com ninguém. Você começa a observar alguns padrões, igual deu o exemplo lá da minha esposa. A IA faz exatamente a mesma coisa e a gente chama isso de aprendizado não supervisionado. Mas o que seria isso na prática? Deixa eu explicar. Ao contrário do que eu citei lá, do aprendizado supervisionado, que lá você rotula os dados, você fala, ó, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato, isso aqui é um spam, isso aqui não é spam. Nesse caso aqui, a IA não recebe essas respostas, ou seja, ela não recebe os rótulos. Ela vai explorando os dados e fazendo conexões por conta própria. Ela tenta descobrir sozinha o que tem. Da mesma forma da festa. Quem é parecido com quem, que grupo se forma, que comportamento se recebe e dissesse, ó, essas aqui parecem com essas. Se ela nem ter noção do que são de verdade. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês na vida real, tá? O Spotify, por exemplo, agrupa músicas por estilo, antes de criar uma playlist. Não tem uma rotulação manual. Google Fotos também organiza imagens por lugares parecidos, por mesmas pessoas, sem que você faça isso manualmente ou peça. Algumas empresas usam isso, na verdade, contra fraudes, detectar comportamentos estranhos, cartões, compras. Imagina os milhões de processamento de compras que tem. Tudo é detectado por comportamento, por padrões. Certa vez, uma IA, ela analisava, por exemplo, sobre roubo de carga, né? Algumas vezes os motoristas estavam envolvidos e elas analisavam todo o contexto, gravação, e ela até dizia se nesse caso o motorista estaria envolvido ou não. Olha só que loucura. Não que ela dissesse com certeza, mas alguns indícios que pudesse levar a isso. Tudo isso que eu estou mostrando aqui para você, o exemplo que eu dei das fraudes, ninguém está dizendo para ela, ó, isso aqui, quando acontecer isso, é um golpe. Ela concluindo, ela está deduzindo sozinho de acordo com alguns comportamentos, o aprendizado. Isso, a gente fica um pouco pensativo, né? Isso é um grande poder e também é um grande risco. Isso é muito poderoso, porque a IA, ela começa a ver coisas e descobre coisas que a gente não vê. Ela vê padrões que são invisíveis pra gente. E isso pode dar ruim, porque algumas vezes ela vai achar padrões que não fazem nenhum sentido ou agrupa pessoas por critérios que podem reforçar algum tipo de preconceito. Por isso que a preocupação ética, pessoal, não é uma preocupação em segundo plano, é muito importante. E como que ninguém deu essa resposta, ela pode entender tudo errado e também ninguém vai perceber. Pode acontecer isso. Até porque um ponto que você tem que ver. Em bancos de dados naturais, na programação natural, é muito fácil auditar os códigos. Agora, em deep learning, em aprendizado de máquina, em linguagem natural, é muito difícil, é muito opaco, a gente não consegue entender como que realmente ela chegou naquela conclusão. Por isso que inteligência artificial exige muita responsabilidade, muito cuidado, muita análise. É o que a gente fala quando você usa o ChatGPT. Não tem 100% de certeza que aquilo está certo, você tem uma análise crítica. Tudo isso eu fiz para mostrar para vocês o que é o aprendizado não supervisionado, que é igual aquela criança curiosa, que ela começa a explorar o mundo, né? Ela observa tudo, ela tira as conclusões sozinhas. É tipo da nossa inteligência humana, por isso que a inteligência artificial é tão poderosa. Às vezes, ela acerta, bem mais do que a gente, mas também, às vezes, ela erra. E aí, já aconteceu da IA sugerir algo que você nem sabia, né, que queria? Ou de repente, agrupar alguma coisa que você achou bem estranho, esquisito? Comenta aqui embaixo. E aí, curta e compartilha esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Coloque aqui se você quiser algum tema que eu faça vídeo, é só falar. Se você quer ter um acesso gratuito a literalmente um batalhão de minhas IAs, basta se cadastrar no link na descrição do vídeo.